mesma forma, Deus possa nos abençoar como na palavra, como nos abençoou no louvor. Quero inicialmente agradecer ao pastor Esmeralda, que nos estendeu o convite para estarmos aqui, e nós viemos para falar sobre santidade. Confesso para vocês que quando ela me falou sobre o assunto, eu falei, ainda tem igrejas que se preocupam com santidade. Glória a Deus. Porque em alguns momentos eu penso que isso já não é mais a pauta de algumas igrejas, mas tem sido a pauta da nossa também. E tem sido a pauta da igreja de vocês aqui, a igreja quadrangular, eu louvo a Deus por isso. Enquanto existir pessoas que se preocupam com santidade, há esperança de que esse mundo possa melhorar. Tá bom? Convido então a abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 3 de Josué, versículo 1 até o versículo 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quero chamar a atenção da amada igreja para esse versículo aqui, que é o principal, né? Santificai-vos, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos repetir? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero orar com a igreja. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque viemos ali da cidade de Rio Verde, e nós não estamos aqui falando em nome da Igreja Batista, nem tampouco da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos falando no nome do Senhor Jesus, esse que está acima da igreja, esse que está acima de tudo e de todos, assentado à destra do Senhor, que é Rei, que governa e santifica. Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de fazermos esse intercâmbio, fazermos, Senhor meu Deus, um estudo sobre santidade, que é algo que deve ser presente em nossas vidas todos os dias. Nos guarda, nos livra do mal, nos dá um entendimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto de Josué que me chama a atenção. Primeiro, porque esse povo acabara de sair do Egito, 40 anos ali no deserto, e esse tempo que eles passaram ali não fora suficiente para que eles pudessem ter a cura da alma, para que pudessem estar em condições de obedecer a palavra de uma forma que agradasse a Deus. Agora eles vão sair do deserto e vão entrar na terra que mana leite e mel, na terra prometida em Canaã, que havia sido prometido a Abraão, Isaque e Jacó, e agora o povo estava vendo realizar-se um sonho, uma promessa de Deus que há pelo menos 600 anos se esperava. 500 anos, 400 anos aproximadamente. Pois bem, mas acontece que duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, o fato de que ao entrar na terra de Canaã também começava uma nova dispensação, por assim dizer. Esse povo que passaria o Jordão
estaria se estabelecendo como sedentários na terra de Canaã. Haveria ali a divisão das tribos, as 12 tribos estariam ali geograficamente colocadas, e os milagres que se fizeram no deserto não se fariam mais. Então, quando eles entrassem na terra de Canaã, você não ia ver mais saindo água da rocha, você não ia ver mais caindo maná do céu, você não ia ver mais um monte de coisas que aconteceram no deserto. E eu comparo isso com a nossa vida. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, muitas coisas vão deixar de acontecer e muitas coisas boas ainda vão acontecer. Agora, qual é a analogia que eu faço entre esse povo e nós, a igreja? Eu entendo que nós ainda não chegamos na Canaã. A Canaã de Deus ainda não nasceu, não surgiu para nós. Nós estamos na travessia do Jordão. E o que me chama a atenção é que durante essa vida toda, nós vamos atravessar o Jordão. Para chegar na Canaã, na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial, ainda falta um tempo que pode ser maior ou menor para cada um de nós, dependendo do tempo em que o Senhor nos chamar para a glória. Agora, o que me chama a atenção também nesse texto é que eles tiveram que parar o Jordão, como acontecera com o Mar Vermelho. Agora se repete, as águas do Jordão vão parar. O Jordão tinha aproximadamente 300 metros de largura, era um rio relativamente grande, né? E eles teriam que parar, estancar as águas para que pudesse passar até as enxurras. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o que fez a água parar? Exatamente a presença de Deus, porque a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Não há milagres, não acontecem milagres se a presença de Deus não estiver na frente. É importante que você saiba disso. Tudo o que acontecer aqui na igreja do Evangelho Quadrangular sobre a gestão da pastora Esmeralista só acontece se a presença de Deus estiver na frente. Então, o que acontece? Os sacerdotes que estavam atrás foram autorizados a passar na frente do povo. Isso é um sinalizador de que nós, os sacerdotes da igreja, precisamos conduzir o povo. Isso também nos remete ao entendimento de que Deus deve ter a primazia. É Deus que vai abrir portas, é Deus que vai abrir mares, é Deus que vai abrir rios, e é Deus que vai, por assim dizer, batizar ou inaugurar tudo de bom que possa acontecer em nossa vida. Uma outra questão que me chama a atenção nesse texto é o fato de que na madrugada Josué acorda. Quem é que tem acordado de madrugada? E quem acorda de madrugada, acorda porque tem que ir trabalhar ou porque é comissionado por Deus a ter uma parte com Deus. Pois bem, então se você é daqueles que acorda de madrugada, você está no mesmo perfil de Josué. Mas Josué faz um pedido, além de acordar de madrugada. Ele disse o quê? O que Josué disse? Santificai-vos. E nós vamos falar de santificação, porque grandes coisas vão acontecer aqui. Nós vivemos num mundo onde as grandes coisas que vão acontecer têm que ser visíveis e palpáveis, mas nem sempre, irmãos, preste atenção. Nós temos dois tempos. Nós temos um tempo que é chamado tempo de Deus, Kairos, e nós temos um tempo que é chamado tempo dos homens. Então, o que Deus vai fazer hoje é maravilhoso e magnífico, mas no tempo dele. E talvez você só vai colher frutos desse seminário daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Porque hoje o Senhor entrega, mas você só vai verdadeiramente tocar na bênção que Ele te entrega hoje, daqui a algum tempo. Então, por isso que eu digo para você, olha, não perca tempo em dormir, não se disperse, não deixe a mente viajar. Esses pensamentos dispersivos só servem para roubar graça. Então fique atento ao que nós vamos falar. Uma palavra pode mudar a sua vida. 1 minuto de revelação de Deus no seu coração pode mudar a sua vida. Então hoje vai acontecer maravilhas aqui.
E o Senhor entrega primeiro no mundo espiritual, primeiro Ele entrega no Kairos dele, para que depois a gente possa colher. Tudo bem? Amém? Vamos falar de santidade? Pois bem, olha o que importa. Santificação é a melhor escolha. Embora nós temos visto e presenciado que as pessoas do tempo presente não estão preocupadas com isso. E eu vou provar para vocês que isso é uma realidade até dentro das igrejas. As igrejas hoje, a maioria delas não falam mais em pecado, com medo de perder membro, para não falar receita. As igrejas têm medo de bradar contra o pecado, e aquele irmão que tem um dízimo diferenciado acaba saindo por conta de que foi constrangido, porque hoje tudo dá processo, até falar de pecado hoje na cadeia. Então nós estamos vivendo num mundo onde a igreja tem se conformado com o presente século, e nada tem sido mais atual nos dias de hoje como a passagem de Romanos 12: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, irmãos, ela é um território. A nossa mente, ela é muitas das vezes uma arma contra nós. Ela pode ser usada contra nós, né? Então nós estamos mergulhados no mundo de trevas, porque esse mundo em que nós habitamos, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno, e o maligno ainda não foi desalojado, ele ainda comanda praticamente tudo aqui. E todas as vitórias que nós temos com Deus é pelas intercessões que Deus faz, é pelas intervenções que o Senhor faz. Mas se Deus não tiver misericórdia de nós, igreja, o inimigo já tinha destruído a igreja. Então, eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos abordar alguns temas melindrosos aqui. Santificação é a melhor escolha. Sabe qual tem sido o garoto propaganda do pecado? A juventude. Não tem ninguém que faz propaganda e apologia do pecado mais do que os jovens. A juventude tem sido alvo de Satanás. A juventude é o condimento para que o pecado se alastre. Porque quando nós somos jovens, nós não sentimos dor de nada. Quando nós somos jovens, nós temos muita energia, muita disposição, muita motivação. E isso para o maligno é fantástico. Por quê? Porque ele vai usar a sua juventude, vai tentar deturpar a tua juventude, vai tentar implantar em você alguns vícios de comportamento, alguns desvios de comportamento. Para quê? Para que quando você chegar na maioridade ou na idade adulta, você já está assim todo conectado, todo desconfigurado, e por mais que você tente, você não consegue sair de algumas escravaturas que são inseridas na nossa juventude. Por exemplo, muitos jovens, com o desejo de se autoafirmar, acabam se envolvendo com bebidas alcoólicas. Muitos jovens, para se autoafirmar, acabam se envolvendo com sexo antes do momento exato, do momento correto. Muitos jovens, para se autoafirmar, acabam usando drogas, acabam se envolvendo em aventuras radicais, acabam se prostituindo, enfim. Então o maligno, às vezes, ele vai trabalhar muito com a juventude para tentar destruir o mundo, tá bom? E muitas pessoas hoje estão no inferno porque um dia foram jovens. Juventude, ao mesmo tempo que é uma bênção, ela é um laço, tá bom? Quem foi que implantou a droga, o sexo mal usado e o rock and roll em todo o mundo? Os jovens. Foram os jovens da década de 50 que enfiaram esse rock and roll, e hoje nós estamos vendo aí drogas sendo vendidas e entregues a mototáxi. Lá em Rio Verde agora, disque droga. Você disca e a droga vem na sua casa, eles entregam na sua porta. Entendeu? Por quê? Porque banalizou. A questão da aprovação da maconha é uma questão de tempo. Não vai demorar muito, nós teremos maconha totalmente liberada. Você sabe por que ainda não foi totalmente liberado? Primeiro, porque o governo não encontrou uma forma de tributar. Porque em tudo o governo precisa levar vantagem. Então, como é que vai tributar isso? Vai comercializar e como é que vai tributar? Sendo que essas drogas, elas são entregues nas escuras, nas caladas da noite,
Então tem que haver uma forma de tributação. Mas a questão da aprovação da maconha, por mais que os irmãos pensem que não, é uma questão de tempo. Tá bom? Isso é contra a igreja, isso é contra o reino de Deus, isso é contra o povo de Deus. Tá bom? Ok. Vamos fazer aqui uma definição. Santidade. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro. Diz o seguinte, 1 Pedro 1,15: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus está nos chamando para uma vida de santidade, para uma vida de comportamento ilibado, para uma vida de comportamento santo, sem mácula, sem mancha, sem excesso, sem distorção. Então, nós vamos ter que exercer e buscar exercer esse texto na nossa vida. O apóstolo Pedro foi um dos homens que mais falou de santidade. O apóstolo Pedro foi um referencial de vida reta diante do Senhor. Aqui diz o seguinte: um pastor canadense chamado Tozer, ele disse, W.A. Tozer, ele disse o seguinte: se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer. O que Deus pode fazer na minha vida? Ele só pode fazer alguma coisa na minha vida a partir do momento em que eu me permitir ser moldado. O Senhor nos deu livre-arbítrio e não foi para mutilar, não foi para nos anular. Deus não quer robôs nas suas mãos. O nosso Deus não arromba a porta. Então você precisa entender que você é barro. E o que o diabo tem tentado fazer com o homem? Transformá-lo em lama. Enquanto Deus faz o homem barro, o diabo tenta fazer do homem lama. E muitos estão na lama, muitos estão no charco, estão no pântano. Por quê? Porque deixou o diabo moldar a sua vida e não Deus. Então olha aqui, se o barro, se você não se entregar, você que é barro, se nós não nos entregarmos a Deus e deixar que Ele trabalhe em nossa vida, e aí preste atenção, Deus ele vai trabalhar em 3 áreas da nossa vida. Ele vai trabalhar no espiritual, também no emocional e também no físico. Essas 3 áreas são de propriedades do Senhor e elas compõem a tua antropologia, a tua gênese. Você é alma, você é corpo e você é espírito. Então, o maligno vai trabalhar no quê? Na tua alma. O que é a tua alma? É a parte imaterial da tua vida que se relaciona com os sentimentos, com emoções. Então, o maligno ele quer atingir os teus sentimentos. O maligno ele quer atingir as tuas emoções. Ele quer mutilar o teu comportamento. E como é que ele vai fazer isso? Através de algumas iscas satânicas que serão muitas vezes oferecida para você durante a sua juventude. Tudo bem? Ok. A palavra santidade, santo, ela vem de uma palavra hebraica que nós falamos kadosh ou kodesh, mais hebraico possível, A pronúncia correta é kodesh, mas a gente fala kadosh. Então, o que essa palavra significa de verdade? Ela significa separar. Todo aquele que é santo, ele é separado por Deus. Quando Moisés então vai no Monte Sinai, e ele entra ali na presença do Senhor, e a sarça ardia, mas não se consumia. Ela queimava, mas não gerava combustão. Quando ele chega na presença do Senhor, Deus fala para ele: tira as sandálias, porque a terra em que você está, ela é terra santa, ou seja, ela é uma terra separada. Eu separei este lugar para falar contigo, Moisés. Então este lugar que nós estamos aqui, nós não estamos vendo, porque os nossos olhos eles são muito dimensional na dimensão que nós vivemos. Mas no mundo espiritual, quando a pastora disse: olha, nós vamos fazer esse seminário lá no clube Luve Eventos, é isso? Quando ela determinou, ela disse: olha, nós vamos fazer esse evento sobre santidade lá no clube fulano de tal, com certeza já liga no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. Então automaticamente, como diz Mateus 18, quando nós ligamos aqui,
já se acende uma luz na presença do Senhor e Deus já começa a olhar para esse lugar de uma forma diferente, e ao mesmo tempo Ele vai colocando aqui os seus mensageiros, criando toda uma esfera, porque nesse lugar aqui as pessoas bebem, nesse lugar aqui as pessoas se drogam, porque ao que eu sei, esse clube aqui nem é municipal, então ele é alugado para vários eventos. Então aqui se toma cerveja, aqui faz coisas horríveis. Então o lugar não é separado. A partir do momento em que a pastora disse: olha, nós vamos fazer um evento lá, eu tenho certeza que ela deve ter orado, vocês devem ter orado para esse evento acontecer aqui, automaticamente o Senhor separa esse local e o santifica até que a obra que Ele tem para vocês seja cumprida aqui. Então nós agora estamos pisando num terreno separado. Nós estamos pisando num terreno santo, e tudo que falarmos aqui é para a honra e glória dele, e os anjos dele vai ministrando. Eu achei interessante que no momento do louvor, o louvor começou assim frio, né? Igual nós começamos aqui a pregação, frio, o pessoal disperso, agora o pessoal vai estar mais ligado. E o louvor ele caminhou assim, quando chegou num certo momento, mais no final do louvor, a presença do Senhor tocou. Eu falei assim com Deus: eu não sabia que o Senhor estava aqui, eu tinha certeza. O Senhor não vai deixar o seu povo desamparado. Com Deus eu falei. Então, queridos, nós estamos aqui muito bem assistidos e muito bem guardados. Sabe? Nós tivemos uma experiência em Rio Verde agora há poucos dias. A nossa igreja, nós tiramos um lado dela que deu problema no telhado, e nós deixamos metade da igreja descoberta. Aí o que acontece? O nosso forro é forro PVC. Não podia chover. E começou o culto. Quando nós começamos o culto, começou a pingar aquelas gotas bem pesadas no forro. Eu falei: agora deu, porque o forro ia cair na cabeça do povo, não ia suportar o peso da água. Na mesma hora eu parei a pregação, e toda a igreja junto, nós oramos e repreendemos aquela chuva. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, ela desapareceu. O céu limpou, pensa no céu estrelado que ficou. E eu falei: Senhor, deixa chover só daqui a 24 horas, porque foi o tempo que eu pensei que gastaria para recolocar o telhado. Quando foi na noite seguinte, já tinha feito 24 horas e 6 minutos, a chuva caiu. Glória a Deus. Você está vendo como Deus nos trata? Por que Deus vai deixar vir prejuízo material sobre o que é dele? É dele, a igreja é dele. Então hoje nós estamos aqui emprestados, mas enquanto nós estivermos aqui, a glória do Senhor está sobre esse lugar. Glória a Deus. E vocês não se enganem, os vizinhos vão ser abençoados por causa desse trabalho. Glória a Deus. Porque onde Deus está e Ele faz uma varredura. Amém. Desde o momento em que foi declarado e determinado que esse seminário aconteceria, a glória de Deus já desceu e muitos demônios já vazaram. Glória a Deus. Já foram embora, pelo menos temporariamente eles vão ter que sair, porque a glória de Deus está aqui. Há um compromisso de Deus com este lugar por tempo determinado. E é o mesmo que vai acontecer no milênio. No milênio vai ser assim: o planeta já não ficará à mercê do maligno. O planeta Terra estará nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje o mundo jaz no maligno, mas haverá um tempo em que o mundo estará totalmente santificado e rendendo glórias ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Então a palavra Kadosh, ela aparece 116 vezes em 106 versículos do Antigo Testamento. Essa palavra é muito utilizada e ela significa santo, ou aquilo que significa separado, ou pessoas que buscam vida santa, buscam santificação. Então, o Kadosh, o santo, tanto pode ser Deus separou esse copo, então esse copo se tornou santo, ele separou. Deus me separou para o ministério, então eu sou santo também. Mas enquanto santo, eu preciso buscar vida de santidade. Aí o que eu faço? Eu potencializo essa santidade. Eu tenho 25 anos de crente. Eu tenho potencializado espiritualidade de Deus na minha vida. Por conta de quê? Vida de oração. Por conta de quê? Obediência à palavra. Por conta de quê?
cumprir o ministério para o qual fui designado. Então eu vou aumentando, potencializando essa presença gloriosa do Senhor na minha vida, a ponto de pedir para a chuva parar, e a chuva parar. Existe linha de crédito? Existe linha de crédito. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais o Senhor o tem por amigo. Glória a Deus. E um amigo, quando pede alguma coisa para a gente faz. Existem coisas que, se eu pedir, talvez, Luiz, faz isso assim para mim. Ah, pastor, eu vou ficar te devendo isso aí. Mas se a pastora Esmeralice pedir, eu falo, pastor, eu vou ajeitar para a senhora. Por quê? Porque existe uma amizade maior entre ele e ela. Eu estou vendo ele pela primeira vez. Então existem pessoas que querem receber bênçãos de Deus, mas para a qual não gerou altar de intimidade, não gerou horas de voo na presença do Senhor através de uma vida de oração, não é submisso aos seus líderes, não é submisso ao seu Deus. Então, quando não se tem agregado em si todos esses elementos que colaboram para uma espiritualidade cada vez maior, Deus ouve menos. Por isso que eu digo, jovem, cuida, você não tem a perder, com Deus ninguém perde, todos ganham. Amém? Olha o que diz aqui, Kadosh tem várias variações, eu estou olhando aqui algumas variações, mas aqui também eu trouxe outras variações da palavra. Por exemplo, Kadosh significa santo em hebraico. Kadosh significa também algo sagrado, ou indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas. Se você se consagra a Deus, você é separado para Deus. Você é Kadosh, você é santo. Também existe uma palavra variável chamada Kadesh, significa sagrado em hebraico. Também outra palavra, Kiddush, significa santificação ou consagração. Yom Kadosh significa dia santo. Hoje é o Yom Kadosh, porque nós tiramos esse dia para nos separarmos para Deus. Amém? Ok. Você vai ter aqui a figura de um sacerdote no tempo da Velha Aliança. E você vai perceber que ele tem toda uma indumentária. E nessa indumentária, alguma coisa se destaca. Normalmente eles carregavam uma placa de ouro na testa, e nessa placa de ouro estava escrito santidade. Aí você pode perguntar assim, por que no ouro? Por que não na prata? Por que não no bronze? Por que não no latão? E por que no ouro? Porque o ouro é o metal mais nobre que nós conhecemos. O ouro ele é o metal incorruptível, o ouro ele é o metal melhor condutor de eletricidade, o ouro ele é reluzente, o ouro ele é aquecido a 1200 graus para que ele possa atingir uma pureza que o transforma em ouro 18. Tá? Então, Deus quer que você seja santo, e isso está escrito em letras garrafais, numa placa de ouro que está na tua mente. Para você entender, Deus colocou isso impregnado na tua mente, e está colocando agora mais ainda, no lugar onde você jamais vai poder se esquecer. Você pode esquecer de tudo nesse dia de hoje. Você pode esquecer o cardápio, se bem que vai ser difícil esquecer esse cardápio. Você pode esquecer a sobremesa, você pode esquecer até da fisionomia do pregador, do professor, de quem está dando o curso. Só não pode esquecer de uma coisa: hoje você precisa estabelecer um compromisso de santidade com Deus. Glória a Deus. Pastor, mas eu já tenho feito isso, então continua. Pastor, mas eu tenho procurado, então você vai ampliar isso, não tem espaço para melhorar. Não tem ninguém que está pronto, porque se você estiver prontinho, o Senhor já vai te levar também. Que é assim, quando a gente fica bonzinho demais, santinho demais, o Senhor já carrega. Então assim, você está no processo. Enquanto você está no processo, tem espaço para melhorar. Tudo bem? Ok? Bom, santidade, o contraste com a santidade nas escrituras sagradas. Olha, todos podem e devem ser santos, está em Levítico, tá? Deus não se dirigiu a nenhum israelita em particular, mas ele disse a todo o povo. Eu não estou dizendo em particular a Keila. Keila, no meio dessas 80 pessoas que estão aqui, você precisa ser santo. Não. A palavra de Deus é para todo mundo. Não tem esse que tem que ser mais ou menos, não. Deus quer que você seja o máximo possível, todos nós.
Então essa palavra ela não tem reserva de domínio. Essa palavra ela é para toda a igreja. Assim como Deus falou lá no Antigo Testamento, Deus está falando agora na Nova Aliança. Todos nós temos que ter vida de piedade. A palavra pia, a palavra pio significa santo. Tá? Então, todos nós, santidade é um requisito indispensável para ser o quê? Recebido do céu. A palavra de Deus diz que no céu não entra e nem pecador. E agora como é que faz? Lava-se, banha-se no sangue de Jesus e faz uso das vestes brancas do Senhor Jesus, para que você possa ter a senha para entrar na eternidade, na glória de Deus. É por isso que o crente tem que confessar pecado. O que nós fizemos? Quando houve a reforma protestante, a partir de 1516, através de um alemão chamado Martim Lutero, das 95 teses que ele afixou lá na Catedral de Wittenberg, que ele rompeu com a Igreja Católica, acabou que com o que ele deveria não ter rompido, foi rompido. Uma coisa que a Igreja Evangélica perdeu foi os confessionários. Porque se divulgou uma ideia que não tem que confessar pecado para homem. Quem falou isso? Isso é a teologia mais errada, isso é a informação mais absurda. Tem que confessar pecado para homem sim, e a Bíblia diz que tem que ser confessado para ser curado. Lá em Tiago 5,16, porque quem não confessa tentação vai confessar pecado. Então, confesse tentação, confesse pecado. E o que eu tenho visto hoje, pastor? As pessoas chegam lá no gabinete e não contam que está fazendo coisa errada. Aí eu fico naquele trabalho de Sherlock Holmes, Eu falo assim: e aí, irmão, como é que está a sua vida com Deus? Tá bom, pastor. E o namoro lá, está santo? Santíssimo. Irmão, mas parece que eu vi um comentário, chegou uma notícia para mim aqui, que alguém passou na porta da sua casa, seu pai e sua mãe estavam viajando, era 11 horas da noite, e viu você saindo com a namorada. Realmente teve esse episódio. Mas, irmão, o que você estava? Não, nós estávamos assistindo filme, só os dois na casa. Sim, mas não aconteceu nada, não, pastor, nada. Então, irmão, olha dentro dos meus olhos agora na presença do Senhor. Como é que está esse namoro? Não, pastor, não está tão santo assim. Você vai contando as prestações. 24 parcelas, sem entrada. E para você descobrir, você vai apertando. Mas como é que é? Não, pastor, aí você tem que ir graduando o elemento de tortura para o indivíduo soltar. Quando ele solta tudo. Aí fez tudo no dia. Eu falei: não, beleza, então agora eu vou te dar também uma disciplina em 24 parcelas. Começa a disciplinar o cidadão. Tá? Então, irmãos, precisa ter vida de santidade. A santidade do crente é primariamente declarada por Deus. Preste atenção. Você nunca vai santificar a sua vida se Deus não trabalhar na tua vida. E nunca haverá santificação na tua vida se você não der sua parcela de contribuição. Gente, salvação, novo nascimento, regeneração, que é a mesma coisa. Novo nascimento, salvação e regeneração é a mesma coisa, tá? João capítulo 3, versículo 5. Agora, isso acontece no piscar de olhos. Você aceita Jesus? Sim, eu aceito. Automaticamente, imediatamente, o Espírito Santo vem e acende o seu espírito que estava apagado. Ele dá vida ao teu espírito que estava morto. Aí alguém pode falar assim: pastor, então agora ela está santa. Não, agora ela foi separada para uma vida de... E vai começar uma caminhada de mudança de comportamento que nós chamamos de conversão. E a conversão, no meu entendimento, se eu estiver ferindo aqui a teologia dos irmãos, no meu entendimento a santificação não é instantânea, porque tem gente que converte o bolso, não converte a mente. Tem gente que converte a mente, não converte o coração. Tem gente que converte a mão, converte o bolso, converte o coração, mas não converte as mãos, mão boba. Entendeu? Então você vai vendo que a conversão é um processo. E se parece com santificação, porque você vai galgando degraus de condutas melhores a cada dia. Então, se Deus não trabalhar na tua vida, você não conserta a tua vida. E Deus também só vai conseguir fazer alguma coisa em você, se você permitir que Ele faça.
Então você vai percebendo que esse processo de santificação, ele precisa ter participação dos dois lados, Deus e o homem. Nós chamamos isso de sinergia. É sinérgico. Por quê? Porque Deus trabalha e você também trabalha para a tua santificação. Então, para que você seja santificado a cada dia, você precisa mergulhar na palavra, porque a conversão e a libertação, ela se dá por meio da palavra. Porque eu chego aqui, falo, o demônio, sai em nome de Jesus, ele vai sair, porque ele tem poder, mas não tem autoridade. A autoridade quem tem é o nome de Jesus. Aí sai, o demônio sai. Mas se você não renovar a sua mente, se você não receber uma palavra como essa, se você não buscar conhecimento bíblico que fizer a tua parte, Deus não consegue operar na tua vida, porque o Espírito Santo precisa da sua contrapartida para que haja uma vida de santificação. Tudo bem? Então, você precisa participar da santificação. A santidade vem de Deus, começa com Deus, e secundariamente, uma vida de santidade acaba influenciando as pessoas com as quais convivemos. À medida que eu conserto a minha vida, eu influencio o meu irmão, eu influencio a minha igreja, eu influencio a minha cidade. O foco está no objetivo e não no método. Tá? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta? Chegar a Deus. Okay? Podemos e devemos viver no mundo sem nos contaminarmos com o mundo. Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tem como sair desse mundo? Só tem um jeito, pela morte. Ou então você vai ter que viver numa bolha, numa redoma, e ninguém vai conseguir ter desse jeito. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que comprar, você tem que vender, você tem que, sabe? Não dá para viver numa bolha. E no que você sai e corta para fora, você pode, se você não estiver muito consciente do seu papel, você pode se contaminar. Não é verdade? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Que animal é esse? Garça. Quem conhece a garça? Aqui, ó. É a garça branca do Pantanal. O que a garça come? Peixe. Onde é que a garça busca o seu alimento? Nas águas rasas de uma lagoa. Só que as águas rasas de uma lagoa, no fundo tem lama. No que ela pisa na lama, a lama sobe. Mas quando ela sai da água, você pode observar que ela está limpinha, a pena branquinha, a canela limpinha. Nós temos que ser igual garça. Nós vamos andar no mundo. Nós até teremos que pisar na lama, mas nós somos barro, nós não temos que fazer parte da lama. Correto? Todos chegam para mim e falam: pastor, eu posso ir em festa de aniversário? Pode. Pastor, mas lá tem bebida, mas você não precisa beber. Por que você tem que beber? Tá? Então vá, mas faça a diferença. O crente, quando vai no mundo, ele vai em missão. Ele não vai em omissão, ele vai em missão. E é a missão de fazer a diferença. Tá? Olha aqui, olha o sol passa pelas trevas, passa pelos córregos, passa pela lama, mas a luz não se contamina. Vós sois luz do mundo. Você tem que passar por esse mundo e brilhar para as pessoas, e você não tem que entrar no jogo do mundo. E hoje eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Eu sou de um tempo que as casas de prostituição ficavam na ponta da rua com a luzinha vermelha. Quem lembra disso? Ih, só eu mesmo. É, a luzinha vermelha. Aí a gente passava e falava assim: que lá é o cabaré. Né? O que o diabo fez? O diabo reinventou. Hoje a luz vermelha, ela está dentro dos corações. Você está na sua casa, se você não tomar cuidado, o cabaré entra dentro da sua casa. Um negocinho chamado internet, televisão, FM do mundo, que as músicas que tem tocado na FM dá náuseas em Deus. Porcaria. Essas músicas do mundo, essas músicas
desses cantores aí, sertanejo universitário. Só porcaria. E nós estamos deixando isso entrar na nossa casa. E aí, meu amigo, santificação passa longe. Aí a pessoa fala assim: eu não entendo o que aconteceu com a minha filha. Minha filha apaixonou por um menino aí que não vale nada, mas com certeza vai olhar as músicas que eu via, vai olhar os programas que assistia, vai ver os contatos na internet, deixou o que? Entrar, descer no coração. E aí, meu amigo, aí é uma data para sair do seu depois. Tá bom? Vamos lá. Santidade. Nós temos dois tipos de santidade. Eu tenho santidade imediata e eu tenho santidade progressiva. A partir do momento em que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu passo a esboçar uma santidade imediata, porque eu passo a ser separado do mundo por Deus. Mas no caminhar, eu preciso, dentro dessa separação, eu preciso caminhar para aumentar a minha vida de santidade. Você vai ser tentado na escola? Vai. Você vai ser tentado no trabalho? Vai. Você vai ser tentado pelo seu ego? Vai. Você vai ser tentado pelo maligno que sopra? Vai. E o que você quer dizer? Não, não, não. Aprenda a dizer não. Tem pessoas que não sabem dizer não. Às vezes diz não para as coisas de Deus e diz sim para as coisas do mundo. Tá? Santidade de Deus em nós. A grande dificuldade apontada em nossos dias é conciliar o dia a dia com as exigências na Bíblia. As pessoas adotam algumas opções. Ignoram o tema como item de cardápio imaginário que pode ser descartado. Se você é cristão, por favor, santidade não é cebola que você põe num canto do prato. Santidade não é pimenta. Você fala: não, eu não como pimenta. Santidade não é carne gordurosa. Você fala: meu colesterol está alto, não vou comer. Santidade, ela é obrigatoriedade na vida do crente. Quem tem vida santa tem fruto para oferecer. E é fruto do Espírito. E não é fruto do plural, não, é fruto do singular. Quem tem vida santa tem perfume de Cristo. Quem tem vida santa ouve mais e fala menos. Quem tem vida santa obedece o pastor. Presta atenção, só para você entender. Vou dar um exemplo aqui corriqueiro. Pastor Esmeralice chega aqui e fala assim: irmãos, Deus falou comigo e eu trago para vocês aqui uma palavra de Deus. Vamos fazer um jejum de 21 dias. Aí o irmão lá atrás fala assim: não concordei não. Está jogando jogo na igreja. Gostei não. Sabe o que é isso, irmãos? Na hora que a pessoa fez isso, ela se sentiu melhor do que o líder. Quando é que nós discordamos de alguém? Quando achamos que alguém sabe menos do que nós. Quando achamos que alguém é menos espiritual que nós. Quando achamos que a nossa vontade tem que prevalecer. Isso tem nome: orgulho. Quando sobra orgulho, falta santidade. Quando é que você começa a ver defeito na igreja? Quando você não está bem com Deus. Quando é que você começa a ver defeito na sua mulher? Quando você não está bem com Deus. Eu falei: essa mulher está feia. Gente do céu. Ué, você está vendo detalhes? Porque quando a gente não está com a vida em dias com o Senhor, a gente fica muito criterioso, fica muito detalhista. E filho de Deus não tem que ser assim não, irmão. Sabe, se nós começarmos a ver defeito demais na igreja, demais nos irmãos, demais no louvor, demais no pregador, vai orar, filho, você está errando. Você está na UTI. Vou falar mais para você. O cidadão, ele chega na igreja e começa a ver defeito. Aí ele senta aqui onde senta a minha esposa. E aí ele começa a ver defeito, ele passa a sentar nos bancos mais atrás. O dia que ele estiver perto da porta, ele está pertinho de sair da igreja. Pode observar. A maioria faz assim.
E como é que começa isso, pastor? Começa lendo. A pessoa já não quer vir na igreja mais. A pessoa já não quer servir mais. Por quê? Por que isso aconteceu? Toda vez, irmãos, que eu fecho um pouco a porta que dá acesso ao céu e abro a porta que dá acesso ao mundo, eu vou ficando cada vez mais cego. Quando Paulo foi visitado por Ananias, estava a caminho de Damasco, a mais ou menos 18 quilômetros de distância, caiu do cavalo, ficou cego. Ele ficou então numa hospedaria. O Espírito Santo vai até onde estava Ananias e fala: vai lá e ora com meu servo. Ele disse: mas quem que é, Senhor? É Paulo, Saulo. Pelo amor de Deus, não, o Senhor vai me matar. Rapaz, estou mandando você ir lá, vai lá orar. E ele foi lá. E a Bíblia conta que quando Ananias orou para Saulo, caíram umas escamas dos olhos. Quando nós estamos caminhando na contramão da santidade, irmãos, vai criando escamas nos nossos olhos. A gente já não vê as coisas espirituais. Nós já vamos começar a querer achar culpado para os nossos problemas. Nós já vamos começar a achar que o nosso líder não está tão espiritual. Nós já vamos começar a achar que alguém está pegando no nosso pé. Lá no louvor eu não choro mais, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu já começo a achar que eu sou o último biscoito do saco. Entendeu? E aí a vida vai ficando, até a pessoa desviar. Tem pessoas que desviam da fé devolvendo o dízimo. Tem muita gente devolvendo o dízimo que já perdeu a comunhão com Deus faz tempo. Ele tem vindo na igreja porque ele não tem outro lugar para ir. O dia que ele achar um lugar mais interessante, ele para de vir na igreja. Entendeu? Então o inimigo ele trabalha da porta para fora e às vezes trabalha da porta para dentro. Olha outra questão aqui. Santidade de Deus em nós. Por fim, há os que buscam agradar a Deus e viver em santidade. Não podemos falar deste grupo sem voltar ao início de nossos lares. Lá há um moleiro fazendo um vaso. Dizemos sempre ao pecador que ele precisa se entregar nas mãos. Ele se entregar. Mas é necessário relembrar que a falta de santidade é um eco da falta de quebrantamento, de confiança e de fé. Quando a pessoa perde o desejo de santidade, na verdade ela perdeu o quebrantamento, a humilhação diante do Senhor. Tá bom? Vamos lá. Namoro com santidade. Será como é que é isso? Olha o que diz o pastor aqui. Esse pastor já faleceu, né? Olha o que ele diz aqui. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Vou passar alguns gráficos aqui, vou fazer uma radiografia do meio evangélico, tá bom? Eu peguei aqui uma pesquisa que foi feita aí, acho que foi em Curitiba essa pesquisa, e ela diz o seguinte: de 16 a 24, quem está de 16 a 24 aqui, levanta a mão. 16 a 24 anos. Isso. Você que está de 16 a 24. Entre os jovens com experiência sexual anterior à sua conversão à religião evangélica, vamos lá, 35% interromperam a sua prática sexual depois que aceitaram Jesus. 64% continuam na carnalidade. E aí? Há conversão nessa vida? Esse pessoal que vivia no pecado, 64% continua no pecado depois de aceitar Jesus como Salvador. E está lá, ó: teu sangue lavou-me. Mentira, lavou nada. Mentindo, ainda mente para Deus. Olha aqui. De 16 a 24 anos, hábitos e práticas de namorados, jovens evangélicos. E quando eu estou namorando, não pratico nenhum tipo de carícia íntima. 34%. Quando, quer dizer que 65% praticam. Quando eu estou namorando, eu tenho uma vida sexual plena e ativa. 20%. Continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Quando eu estou namorando, não faço sexo com a parceira, mas costumamos ingressar carícias íntimas e masturbação mútua. 20% praticamente. Quando eu estou namorando, não pratico sexo
e mantém o nível de carícias íntimas com o parceiro ou a parceira dentro dos limites aceitáveis. O que é limite aceitável? Eu não sei o que é limite aceitável no namoro. Limite aceitável no namoro é pegar na mão, irmão. Verdade verdadeira. É duro, não é? É bem contra o que o mundo tem ensinado, né? Porque o mundo aí é o seguinte, sem noção. Não é? O mundo aí já chama de sem noção, mas a Bíblia é muito clara com relação a isso. Tá? E teve alguns até que não souberam responder. Você sabe que eu não sei? Olha lá. Entre jovens de 16 e 24 anos. Olha o que diz aqui, 54% tiveram experiência sexual. Ocorreu depois da conversão à religião evangélica. Piorou depois que virou crente. Já viu trem desse? O cara fica crente e piora. Em vez de melhorar, piora. Deveria ter virado crente, né? Para santificar, desantificou. Era melhor ter ficado lá onde estava. Veio para cá, piorou. 45% veio a conhecer vida sexual ativa antes. A maioria veio conhecer depois que virou crente.